Pessoal, no vídeo de hoje eu vou explorar um assunto muito importante. Como é que nós determinamos as exigências de fósforo? E eu vou comparar dois sistemas de nutrição, o Nasen 2016 e o BR-CORT 2023. E por que é importante nós entendermos isso? Porque o fósforo ele tem um peso muito grande no custo da alimentação dos animais. E se nós entendermos o que é que precisamos, o que é que temos nos alimentos, o que é que nós temos nas nossas formulações, nós podemos, com certeza, evitar o excesso de fornecimento de fósforo, que no caso de confinamento é muito comum, Então nós vamos observar aqui que isso realmente é uma realidade e tem um custo alto. Então vamos lá. Os sistemas de nutrição, eles utilizam-se de equações para nos dar os resultados ou as estimativas de um determinado nutriente, qual é a exigência para uma determinada situação. Então são modelos matemáticos que foram desenvolvidos com segurança a partir de muitos dados da ciência. Bom, então nós já sabemos que são usados modelos matemáticos. Cada sistema usa determinadas variáveis. As variáveis utilizadas não são as mesmas para todos os sistemas, como nós vamos ver na comparação do Nasen com o BR-CORT. No caso do Nasen, nós temos um cálculo mais simples, porque ele utiliza apenas um modelo para todos os grupos genéticos. No caso do BR-CORT, nós vamos ver que ele utiliza modelos diferentes para animais zebuínos e animais cruzados com raças de corte. E isso tudo é muito interessante. No final, nós vamos chegar num cálculo e eu vou trazer aqui uma recomendação da minha experiência prática. Bom, então indo à frente, como é que nós obtemos essas estimativas no BR-CORT? Então, como eu já falei, zebuínos, e no nosso caso nós vamos trabalhar com Nelore, o nosso animal zebuíno aqui vai ser o Nelore, tá bom? Então, como nós trabalhamos com Nelore, nós vamos usar essas equações aqui, ó, de cima, para os animais zebuínos. Então, nós vamos usar aqui o peso corporal para a exigência de mantença, o ganho de peso corporal vazio e o peso corporal vazio para a exigência de ganho. O mesmo modelo é adotado aqui embaixo para os animais cruzados, obviamente com raças de corte. O que é que muda então se eu tenho modelos para zebuínos e modelos para animais cruzados? Muda essa constante aqui e essa outra constante aqui, que é um expoente. Vocês podem observar pelo slide que são valores diferentes dos de cima, que nós usamos para animais zebuínos. Bom, mas como é que nós chegamos naquelas variáveis que são usadas ali? A primeira é fácil, peso corporal, peso vivo do animal, a média do grupo. Nós vamos usar mais à frente animais de 400 quilos no confinamento. Mas eu preciso, para o cálculo da exigência de fósforo para ganho, eu preciso do peso corporal vazio e do ganho de peso corporal vazio. Então, como é que nós calculamos isso? Essas equações aqui nos ensinam como fazer isso. Eu pego o peso corporal em jejum, que é calculado como peso corporal, o valor obtido aqui eu coloco aqui e com esse cálculo aqui eu obtenho o peso corporal vazio. Então a primeira variável que eu preciso para o cálculo de fósforo para ganho eu já tenho. Como é que eu chego no ganho de peso corporal vazio? Eu coloco aqui o ganho de peso diário e eu vou obter o ganho de peso corporal vazio. Então nesse próximo slide eu mostro como é que são feitos esses cálculos, né? O primeiro cálculo aqui do peso corporal em jejum, eu coloco o peso corporal aqui, depois esse valor ele vem para cá e aí nós obtemos o peso corporal vazio dos animais, para animais Nelore com 400 kg de peso corporal. O ganho de peso corporal vazio é obtido colocando o ganho de peso diário aqui, que nós vamos trabalhar com 1,6 kg, e eu obtenho o ganho de peso corporal vazio. Então, vindo para as equações para cada grupo genético, Nelore e animais cruzados, eu coloco esses valores aqui e nós vamos chegar aos resultados. Então, aguarde um pouquinho agora que nós vamos passar para o Nasen. Depois nós vamos apresentar os resultados finais para os dois sistemas. No caso do Nasen, o fósforo para mantença, que é esse aqui, ele é obtido com o peso corporal em jejum sendo colocado aqui. E o fósforo para ganho, ele é obtido com a proteína retida no ganho. Só que tanto o peso corporal em jejum como a proteína retida no ganho devem ser estimados. O peso corporal em jejum, que é esse valor aqui, eu obtenho pelo peso corporal vezes 0,96. Então é muito simples. E para a proteína retida no ganho, que é esse valor que eu vou estimar aqui, eu preciso do ganho de peso em jejum. E para eu obter esse ganho de peso em jejum, eu coloco aqui o ganho de peso diário, depois nós vamos ver que é 1,6 kg, é o mesmo que nós estamos adotando anteriormente,
né? E aí, então, eu tenho condições de estimar a proteína retida no ganho, porque eu pego esse valor, coloco aqui e coloco aqui. Eu preciso apenas da informação da energia retida no ganho. Para facilitar a nossa vida aqui, eu já obtive esse valor e já vou colocar aqui nos nossos cálculos. Então, substituindo os valores, nós temos essas equações aqui. Obviamente que os dois cálculos que nós vamos usar são esses dois aqui, ó, que eu apresento aqui nas duas primeiras linhas, mas para obter esse peso aqui, eu preciso colocar o 400 aqui. E para obter esse 180, eu preciso obter o ganho de peso em jejum, colocá-lo aqui, e aqui eu coloco a energia retida. Pronto. Então aí nós temos condições de obter os valores. Os valores obtidos são esses aqui. No caso do Nelore, considerando animais de 400 quilos, 1,6 quilos de GND, o ganho médio diário. Tá? No caso do Nelore, nós temos 7,96 gramas para a mantença e 10,79 para o ganho, dando 18,75 gramas total dia. Para um animal cruzado, segundo o BR Corte, nós precisamos das mesmas 7,96 gramas para a mantença, mas um valor bem mais alto para o ganho, 13,50, dando 21,46 gramas por dia. E para o Nasen, um valor mais alto para a mantença, 9,04, mas um valor mais baixo para o ganho comparado com os dois valores anteriores, dando um total de 19,39 gramas. Então, se eu comparo a exigência de um Nelore pelo BR Corte 2023 e pelo Nasen, eu tenho uma exigência 3,3% menor no BR Corte. Porque, como eu já disse anteriormente para vocês, o Nasen não separa grupo genético. Quando eu comparo animais cruzados, comparando agora o Nasen como o BR Corte 2023, no BR Corte 2023 nós precisamos de 10,7% mais fósforo. Bom, aí o que é que eu fiz? Eu peguei e estabeleci prováveis consumos de matéria seca no confinamento. Consumo variando de 2 a 2,4% do peso corporal médio dos animais, que isso é muito comum acontecer. E aí eu tenho qual seria a porcentagem de fósforo na dieta, considerando o teor de matéria seca, nos três cálculos, BR Corte 2023 Nelore, BR Corte 2023 Cruzados e Nasen 2016. Então, olha só quais são os valores. Aqui varia de 0,234 a 0,195. Aqui varia de 0,268 a 0,224 e aqui varia de 0,242 a 0,202. Ou seja, à medida que aumenta o consumo, nós podemos trabalhar com uma recomendação de fósforo um pouco menor. E aí eu fico aqui com a minha recomendação. A minha recomendação é que a gente trabalhe com 0,2% na matéria seca da dieta. Bom, com esse vídeo vocês viram como é que nós calculamos as exigências de um determinado mineral. Nós consideramos dois sistemas de nutrição e vimos que esses resultados são diferentes. Qual você vai adotar? Eu não vou aqui te recomendar. Eu, particularmente, uso o Nasen, mas aqui eu trouxe para você a minha recomendação. Eu te aguardo no próximo vídeo.